Olá, meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos dar continuidade do nosso estudo de Provérbios, né? Hoje iremos estudar o capítulo 8 de Provérbios. Então vamos lá, né? Vamos dar início, que ele é um pouquinho grande, e no final teremos uma explicaçãozinha, tá bom? Vamos parar alguns pontos para ir explicando, certo? 8. Elogio à sabedoria. Né? Então vamos ver os elogios dessa sabedoria. 1. Escutem. A sabedoria está gritando. Compreensão está chamando em voz alta. A sabedoria está no alto dos morros, na beira da estrada e na encruzilhada dos caminhos. Está na entrada da cidade, perto dos portões, gritando. Eu estou falando com todos vocês e faço um pedido a todos, os moradores da terra. Você é jovem e sem experiência? Aprenda a ser prudente. Você é tolo? Aprenda a ter juízo. Escutem, pois, digo as coisas importantes. Tudo o que eu digo é certo. Então, olha o que a sabedoria está dizendo. Eu estou gritando, né? Ela está dizendo que está gritando em alguns lugares. Então, escutem o que a sabedoria está te dizendo e está te ensinando. O que eu digo é verdade, pois odeio a mentira. Tudo o que afirmo é verdadeiro. Nada do que falo é enganoso ou falso. Para as pessoas que têm compreensão, tudo é claro. Tudo é fácil de entender para quem é bem informado. E isso é verdade. Se você tem compreensão e se você for bem informado, então as coisas você vai entender perfeitamente, vai entender mais rápido, né? Mais ligeiro. Aceite os meus ensinamentos em vez de prata e o meu conhecimento em lugar de ouro puro. Aqui está falando, tem o conhecimento e os ensinamentos da sabedoria é melhor do que prata e ouro, né? Porque se você tiver ouro e prata e não tiver essas duas coisas, é mesmo que nada. Eu sou a sabedoria, sou mais preciosa do que as joias. Tudo o que você deseja não pode se comparar comigo. Eu sou a sabedoria, tenho compreensão, conhecimento e juízo. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia e os meus caminhos e as palavras falsas, né? Então aqui está dizendo que ela odeia o orgulho e a modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Então, se você tiver sabedoria, você também vai odiar essas coisas e não vai fazer, ok? Faço planos e os ponho em prática. Tenho inteligência e sou forte. Eu ajudo os reis a governarem e os governantes a fazerem boas leis. Os governadores governam com a minha ajuda e também todas as autoridades e pessoas importantes da terra. Então aqui está falando o quê? A sabedoria está dizendo, eu ajudo os que estão governando. Isso é bem importante, tá? Porque pessoas que estão governando, né, o nosso país, aonde você mora, a sociedade, né? Então, esses que estão governando, que são as autoridades, você tem que orar e pedir para eles a sabedoria, que Deus dê sabedoria para eles, para que eles possam estar tendo bom mandado, para que eles possam governar direitinho, né? E pelo contrário, não deseje mal aos políticos. Você peça para Deus dar sabedoria, discernimento, para ele colocar bons projetos, fazer bons planos e colocar em prática, né? Então, para isso precisa ter sabedoria. Então, orem e peçam sabedoria para eles, né? Meu celular quer cair, mas vamos aqui, vai dar certo. 17. Eu amo aquele que me ama e quem me procura acha. Tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça. O que eu ofereço vale mais do que o ouro fino, e é melhor do que a prata mais pura. Eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça, dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouros.
Então, quem tem sabedoria vai sim ter uma vida melhor, vai conseguir realizar os seus sonhos, os seus projetos, mas tudo isso tendo sabedoria, né? O Senhor Deus me criou antes de tudo. Olha o que a sabedoria está dizendo. Deus a criou antes de tudo. Antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada há muito tempo. No começo, antes do princípio do mundo. Então a sabedoria foi criada antes de Deus criar o mundo. Né? Olha que importante. Nasci antes dos oceanos, quando ainda não haviam fontes de água. Nasci antes das montanhas, antes de os morros serem colocados nos seus lugares, antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Estava lá quando ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar. E quando ordenou às águas que não subissem além do que ele havia permitido, né? Então, quando fala aqui, e quando ele ordenou às águas que não subissem além do que havia permitido, eu tenho um exemplo muito bonito para dar para vocês. Eu vou segurar meu celular porque ele está caindo, tá, pessoal? Então, eu vou dar uma seguradinha nele aqui. Por quê? Qual é o exemplo? É o mar. Você já olhou, foi no mar e olhou assim e pensou, porque eu pensei isso quando eu fui a primeira vez no mar, e pensei assim, como é que o mar não invade as cidades? Como é que o mar não destrói tudo? Eu pensei nisso. Mas só que eu vi. E como eu sabia da palavra do Senhor, eu raciocinei assim. É impressionante como o mar não invade tudo. Como não invade? E isso tem a mão poderosa de Deus ali, né? Porque Deus fala o seguinte, nada vai passar, né, de um lugar que eu não tenha permitido. Nada, né? Então, isso é muito importante. Porque nada vai sair do lugar que Deus não permita. Nada. Então isso você tem que entender. Às vezes você pode dizer assim, mas minha vida está tão atribulada, eu estou tão fraca, eu me sinto fraca e não consigo passar por um problema na minha vida, ou na minha saúde, na minha família. Mas nada acontece por acaso, meu amado. E minha amada, né? Nada acontece por acaso. Se você está passando por isso, é porque Deus está te dando força para você passar. Porque Deus não te dá, não permite um problema na sua vida que você não tenha força para passar por ele. Não seja capaz de passar. Porque Ele sabe que você é capaz. Agora você também tem que saber. Então, se você estiver passando por um problema, eu vou lhe dizer o seguinte, você tem força sim de passar por ele. Segura na mão de Deus e diz, Senhor, vai na minha frente, batalhando por mim. Coloque Deus na frente de tudo que você for fazer. E peça ajuda ao Senhor. Porque não é vergonhoso pedir ajuda para o Senhor, tá? Vamos voltar aqui. Eu estava lá quando ele colocou os alicerces na terra. 30. Estava ao seu lado como arquiteta. E era a sua fonte diária de alegria, sempre feliz na sua presença. Feliz com o mundo e contente com a raça humana. Agora, moços, escutem. Façam o que eu digo e serão felizes. Aprendam o que é ensinado a vocês. Sejam sábios, não abandonem esses ensinamentos. Aqui já está nos orientando, não abandone os ensinamentos. Então, o que você aprendeu da palavra do Senhor, o que você aprendeu do que a sabedoria está te dizendo aqui, guarde para você, tá? Aprenda, guarde e pratique. Aquele que me ouve será feliz. Aquele que fica todos os dias na minha porta, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra
encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. Aqui está falando que Deus fica contente com você se você estiver a sabedoria e encontrar a sabedoria, porque assim você será uma pessoa melhor. Você será um irmão melhor, você será melhor na sua casa e na sua família. Mas quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. Então, se você odeia a sabedoria e não quer a sabedoria, é porque você ama a morte, né? Por mais que você diga, não, mas eu detesto a morte. Mas se você não quer sabedoria, é porque você ama a morte. E você vai findar morrendo, se não tiver sabedoria, né? Então, que você possa estar ouvindo os ensinamentos do Senhor, que você possa estar guardando. Eu quero dizer para você que às vezes a palavra do Senhor é um pouco dura, mas é para nos ensinar e para nos orientar a ser uma pessoa melhor. Sei que não é fácil, às vezes a gente passa por problemas e aflições, mas eu quero te dizer uma coisa, nada acontece por acaso, né? Você pode passar por uma situação que esteja complicado com a sua família, esposo ou filho, mas se está acontecendo, coloca uma coisinha na sua cabeça e raciocina, se está acontecendo é porque Deus permitiu. Nada acontece na sua vida sem Deus permitir. Tudo acontece porque Deus permite. Mas só que tenha bom ânimo, força e busque a força no Senhor se você não tiver. Porque é Ele que vai te ajudar. É Ele que vai te erguer, é Ele que vai te levantar. Tem problemas que eu não sei se você está passando por problemas, né? Mas quando você chegar ao ponto de dizer assim, eu não consigo mais, é a hora de você se entregar para o Senhor e pedir a ajuda dele e dizer, Senhor, guerreia comigo, porque eu não consigo mais. Guerreia por mim. E quando você fizer isso, os seus problemas vão fazer assim, ó. No estralar de dedos irão sumir. No estralar de dedos eles vão desaparecer. Sabe por quê? Porque você parou de querer batalhar sozinha ou sozinho e deu um passo que Deus queria. Entregou tudo nas mãos dele. E ele resolve num estralar de dedos. Quando você pensa que não acabou, quando você vai olhar de novo para o problema, pronto, já tem resolvido. Eu digo isso por experiência própria, né? Passei por momentos na minha vida que eu lutava no lado, lutava do outro, buscava aqui, buscava ali e não conseguia. E quando eu raciocinei assim, vem cá, eu prego uma coisa e não estou vivendo, então eu vou pregar o que eu estou vivendo. Eu sei que não é fácil, porque às vezes a pessoa pode dizer, é muito fácil você mandar o outro se levantar quando você não está passando por problema. Mas eu passei por isso. E quando eu vi assim, veio assim o Espírito Santo aqui, ó, falou no meu ouvido. Cadê o que tu fala? Pratica o que tu fala. Então veio essa cobrança. E quando eu fiz isso, quando eu entreguei tudo nas mãos do Senhor, eu não lutei, não falei, não fiz nada. Simplesmente eu descansei, né? E é isso que você tem que fazer. Descansar. Não lute mais, não busque, não fala nada. Fique quieta, apenas entregue nas mãos do Senhor. Diga assim, pronto, entreguei, lavo minhas mãos, Senhor, resolve, está em tuas mãos. E quando eu fiz isso, quando eu fui raciocinar, quando eu fui pensar de novo, porque eu simplesmente apaguei da minha memória tudo o que eu estava passando. Quando eu fui raciocinar, minha vida tinha dado uma reviravolta enorme, né? E não precisou eu batalhar. Mas por quê? Porque eu entreguei tudo nas mãos do Senhor. E sempre tive a consciência que eu iria passar por isso ali. E não iria ser derrotada. Porque Deus estava comigo. E também isso vai acontecer com você. Se você está pensando que é o fim e que não vai conseguir, eu quero te dizer uma coisa. Você vai conseguir. Você é forte. Você é capaz. E lute e busque a presença do Senhor. E esteja na presença do Senhor. Porque os teus problemas podem ser desse tamanho. Mas quando você está com o Senhor, eles se tornam desse tamanhozinho. Bem pequenininho. Mas por quê?
porque você está com Deus do seu lado. Então queira Deus do seu lado, queira Deus na sua casa, queira Deus na sua família. Sei que alguns que vão ver esse vídeo não são evangélicos, não servem ainda ao Senhor, porque eu creio que você irá servir, não pelo que alguma igreja fala, porque aqui eu nunca falei em nome de igreja e nem vou falar. Mas vou falar da palavra do Senhor, que é o nosso guia, tá? Que é quem nos orienta, é a palavra do Senhor que nos ensina, que diz como temos que ser, o que nós temos que fazer, como devemos nos comportar. Então é isso, tá? E também quero dizer para você, se a igreja vai, se alguma igreja que você vai, igreja, tá? Se algum templo que você vai, se disser a palavra do Senhor diz isso e aquilo, procure na palavra. Porque nem tudo o que eles falam é verdadeiro, tá? Eu sou bem sincera com isso. Algumas atitudes, né? Por isso que eu não vou falar o nome da minha igreja aqui, da igreja que eu frequento, porque eu fiquei envergonhada com certas coisas, né? Sei que errar todo mundo erra, mas a pessoa não enxergar o seu erro é o pior erro que a pessoa faz. É não enxergar as suas atitudes e os seus erros. É por isso que eu me envergonho de dizer à igreja que eu vou e sempre falo: você é a casa e o templo e morada do Espírito Santo. Então você que tem que ver. Você tem que dizer assim: se eu errei, eu tenho que reconhecer que eu errei. Agora não fique passando mão na cabeça de irmãos, né, de igreja que esteja fazendo coisas erradas. Você tem que fazer o quê? Como a palavra te orienta, nos orienta. Vá, converse com o seu irmão para ele parar de errar. Se não errar, fale para a igreja inteira, para que eles resolvam. Se não resolver, então não façam mais nada, só orem por ele. Peça para ele se consertar, peça para ele estar na presença do Senhor. Em momento nenhum Deus manda se afastar da igreja, tá? Outra coisa que eu vou dizer para você: se a igreja diz pecou, já está condenado e vai para o inferno, não tem mais salvação. É mentira. Acorda, tá, irmãs? Isso aí não é mentira. Isso aí é mentira, tá? A verdade é que Deus diz que será perdoado se arrepender de coração. Então não é eu que vou perdoar, quem vai perdoar é Deus. Então se Deus perdoa, por que eu não vou perdoar você? Se errou. Então volte para os caminhos do Senhor, você que está desviado, afastado da presença do Senhor, porque Deus te perdoa, tá? Então se arrependa de coração, busque a palavra do Senhor, não vá deixar de ir para a igreja para ouvir a palavra do Senhor, tá? Por causa de certas pessoas, tá bom? Então se certa igreja não te aceita lá, então vá para outra que te receba bem, te trate bem como pessoa, né? Te respeite. Que eu não vou dizer assim, o que você faz é correto, porque eu não sei o que é que você faz, né? Mas se não for correto, que você está tendo estudo bíblico aqui, então você vai aprender muita coisa, espero que continue. Se não está correto, que você mude por você mesmo, né? Peça para Deus te transformar e que também você queira, porque Deus só transforma aquele que quer. Então, eu vou citar também aqui outra coisa. Não adianta você orar por alguém para Deus transformar. Por quê? Aí você está dizendo, então não precisa orar por ninguém. Precisa, vai orar sim, tá bom, amado? Ore pelo seu familiar, ore por os seus colegas, seus amigos, orem por todos. Até por os seus inimigos, Deus manda a gente orar, né? Então, ore. Mas só que é o seguinte, Deus só transforma e muda aquele que dá o lugar. Deus não é invasivo como o diabo é. Deus, ele simplesmente chega, por exemplo, você é a pessoa, né? Aqui é a casa, né? Tá com a porta fechada. Por exemplo, seu coração. A casa como se fosse seu coração. Deus chega e ele, simplesmente bate com a presença dele. Então, se você quiser que Deus entre, o que você vai fazer? Vai abrir o seu coração para Deus entrar e ficar os dois ali unidos. Para Deus começar a trabalhar na sua vida, para Deus começar a transformar você. Mas, por exemplo, você está aqui com o seu coração